Muito bom dia, Elivaldo Barbosa. Olá, Tiago, bom dia. Bom dia para você que nos acompanha nesta quinta-feira. Elivaldo, daqui a pouquinho deve ter uma reunião entre os vereadores de Teresina e o prefeito Silvio Mendes para tratar da questão do anunciado rombo nas contas da prefeitura. É verdade, esse encontro foi definido num acordo, num entendimento da prefeitura, do prefeito Silvio Mendes com os vereadores da Câmara Municipal. Não está nem previsto assim na agenda oficial do prefeito, mas ele deve acontecer. Hoje é um dia que não há sessão na Câmara Municipal. Os vereadores devem ir ao Palácio da Cidade por volta de 9 horas para esse encontro, para avaliar a extensão da situação fiscal complicada da Prefeitura de Teresina, revelada por técnicos que formam uma comissão responsável por levantamentos de dívidas nos mais diversos setores da atuação pública em nível municipal. Tiago, ontem, numa entrevista concedida à nossa reportagem, o prefeito Silvio Mendes confirmou dados atualizados que revelam não 1 bilhão de dívidas da Prefeitura de Teresina, mas cerca de 3 bilhões de reais. E anunciou a absoluta necessidade de medidas amargas, duras, para controlar as despesas e, ao mesmo tempo, procurar, pelo menos no médio prazo, equacionar essa difícil, complicadíssima situação financeira. Vamos ouvir uma parte da declaração do prefeito Silvio Mendes. A soma do que me chegou aqui, e tem mais coisas ainda pendentes, porque esse levantamento não se findou de ser feito, mas a Prefeitura de Teresina está devendo aproximadamente 3 bilhões de reais. Vou repetir, 3 bilhões de reais. Eu tinha dito um pouco mais de 1 bilhão. Mas eu fui atrás, já que houve uma politização, estão me dizendo que eu vou convocar da Câmara. Eu não tenho nenhum problema, nada a reparar, e minha vida, seja como cidadão, seja como gestor público, nada a temer, absolutamente nada. Estou sendo ameaçado sob de processo. Faça o que você... Por quem? Não vou ficar... Porque aí gera uma polêmica que foge do assunto. O que eu quero prestar conta a Teresina, aos teresinenses, é que a Prefeitura de Teresina está devendo, já levantado, aproximadamente 3 bilhões de reais. Isso é metade do dinheiro que se gasta durante todo o ano para cuidar da cidade. Prefeito, diante desse quadro, que providências podem ser adotadas no curto e médio prazo? Todas forem possíveis, todas. É o que se chama cortar na carne. Então, qualquer nomeação está suspensa, vamos ter que, infelizmente, dói no coração, mas vamos ter que conter despesas com pessoas, com gente, e aí, infelizmente, o serviço terceirizado, que é importante, vai ter reflexo nele. Tivemos outra tarde uma discussão com a Fundação Municipal de Saúde, que tem mais da metade da despesa com o pessoal, está lá na saúde. E é preciso que a gente tenha esse entendimento de que a saúde é um direito básico. Muita gente não pode pagar médico, nem pode comprar remédio. É preciso que a gente encontre uma forma, por mais doloroso que seja, para que tenha solução de curto prazo. Eu tinha feito uma projeção da gente ter esse equilíbrio financeiro aqui em dezembro, no final desse ano. Mas estou vendo que está mais difícil do que eu pensei. Isso afeta o custeio da máquina a ponto de comprometer serviços essenciais? Compromete, claro. Claro que compromete. Porque qual é a empresa privada que vai fornecer correndo o risco real de não receber pagamento? Isso que vai ser exposto em detalhes aos vereadores logo mais, ele fala. É verdade. Na Câmara Municipal já há uma repercussão sobre essa crise fiscal na Prefeitura de Teresina. Vereadores, são os mais diferentes partidos representados, cobram com mais ênfase, com mais intensidade explicações da Prefeitura. Outros revelam a palavra de ordem, reconstrução financeira também da estrutura administrativa da Prefeitura. Agora, as palavras do prefeito ontem repercutiram bastante. Por quê? Porque traz à tona, na visão da atual gestão da Prefeitura de Teresina, uma situação que beira ao incontrolável, ou seja, que compromete serviços essenciais da Prefeitura de Teresina. Já há queixas, por exemplo, na área da limpeza pública, iluminação,
a área da saúde está em situação de emergência por decreto, que foi prorrogado para mais 90 dias, por causa da situação precária de unidades básicas de saúde, de funcionamento de hospitais, sob a responsabilidade do SUS de Teresina, da Fundação Municipal de Saúde. E o endividamento é o principal ponto de estrangulamento. Agora, em termos de medidas, as medidas amargas, não há assim, um detalhamento, não há ainda um pacote de medidas, Tiago. Por quê? O prefeito falou aí, corte de pessoal, como assim? Nomeações. Recentemente, a Prefeitura promoveu convocações de concursados que superaram 1.000 pessoas, né? 1.000 concursados. Entraram no serviço público da forma mais correta e legítima. Agora, é claro que isso também tem um impacto financeiro. E não há mais retrocesso. Estão nomeados, já estão trabalhando, principalmente na saúde e na educação. Foram mais de 1.000 chamadas, mais de 1.000 convocações de concursados. Agora, nomeações, cargos comissionados, o prefeito sinaliza para uma paralisação total. Os quadros comissionados não foram ainda preenchidos, então deve haver uma paralisação nesse processo de preenchimento, deve afetar também contratações de terceirizados e, claro, medidas que algumas podem até, Tiago, depender de aval do Legislativo. A Prefeitura não teria poder de tomar alguma decisão, por exemplo, com relação à estrutura administrativa que depende de aprovação na Câmara Municipal. Aguardar os próximos passos dessa situação da Prefeitura de Teresina, sobretudo na consequência maior, os serviços fundamentais para atender a população. Elivaldo, um pedido de vistas adiou a votação da PEC, proposta de emenda à Constituição, que acaba com a reeleição para cargos no Executivo. É verdade, Tiago. Isso ontem ocorreu em Brasília, na Comissão de Constituição e Justiça. O relator da PEC, o senador Marcelo Castro, apresentou essa perspectiva de aprovação, porém o pedido de vistas cancelou a tramitação e em decorrência de alguns pontos que estão na PEC do fim da reeleição. Primeiro, a partir de quando? De 2030, de 2024. Segundo, o tamanho dos mandatos no Executivo e também no Legislativo, de 5 anos para todo mundo. Há questionamentos que seria um mandato muito extenso, por exemplo, de 10 anos para o senador, de 5 anos para o deputado estadual e federal. Enfim, a gente percebe já desse segundo adiamento de votação, que acontece em menos de um mês, que essa PEC precisa de um alinhamento mais preciso no Senado, onde tramita, como também até mesmo no debate mais público. O senador Marcelo Castro, ele tem defendido com muito entusiasmo, com muita ênfase, a tese do fim da reeleição para cargos do Executivo. Tem uma série de argumentos, mas os argumentos não têm sido suficientes para convencer os parlamentares na Comissão de Constituição e Justiça. Vamos agora para a Assembleia Legislativa, Elivaldo. Houve um pedido de vistas na matéria que trata dos empréstimos solicitados pelo governo do Estado. É verdade, Tiago. Foi na Comissão de Finanças. A matéria tramita lá, já aprovou na Comissão de Constituição e Justiça e na apreciação mais técnica, o deputado Bessá, do Progressista, solicitou vistas e acabou sendo vistas conjuntas para que não atrase o processo de tramitação. O principal questionamento do deputado Bessá é em relação ao pedido de empréstimos do governo do Estado para a Assembleia Legislativa autorizar. E um dos pontos questionados, principalmente, é a capacidade de endividamento do Estado, questionada pelo parlamentar, e a natureza de um dos pedidos, que seria para equacionar dívidas já existentes. Obviamente que o parecer do parlamentar deve ser enviado ainda esta semana, para que a matéria volte à pauta, provavelmente já na próxima semana. E por último, Elivaldo, há uma mini-reforma, está chegando uma mensagem nesse sentido na Alep? É verdade, Tiago, já chegou uma mini-reforma porque são alterações na estrutura administrativa do governo do Estado. A criação de uma nova pasta do Trabalho e Emprego, a Secretaria e mudanças de nomenclaturas. Na comunicação, deixa de ser Coordenadoria de Comunicação com status de secretaria, para ser de fato uma secretaria, Secretaria de Comunicação Social do Governo do Estado, que hoje tem à frente Marcelo Noleto. E a outra mudança é na SASC, Secretaria da Assistência Social, Cidadania e Direitos Humanos, que passará a ser Secretaria de Desenvolvimento Social. É uma espécie, Tiago, de integração, até mesmo na nomenclatura, com o que existe no Plano Federal, no Ministério do Desenvolvimento Social.
Expectativa agora para quem deverá continuar nessas duas funções. Regina Souza, secretária da SASC, afirma que deixa o cargo aí, provavelmente, até o meio do ano. Ela já vinha admitindo essa possibilidade já há algum período. Cumpre essa fase de entregas de obras ao governo do Estado, mas permanece viva a expectativa de deixar a Secretaria da Assistência Social. E o outro, quem vai ser o secretário do Trabalho e Ação Social, provavelmente o ex-deputado José Santana.